tarde. Eu sou Tatiana Siciliano, professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Hoje recebemos a roteirista Lícia Manso. A entrevista integra o projeto As Trabalhadoras do Audiovisual Fluminense, trajetória de mulheres por trás das câmeras, na TV e no streaming, apoiado pela FAPERJ, e prevê a produção de um acervo. O projeto conta com a participação de integrantes dos grupos de pesquisas Narrativas Ficcionais da Vida Moderna, o NARFIC, do Narrativas e Consumo, que coordeno com a professora Bruna Carr, e estagiários e professores do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Lícia, muito obrigada por você ter aceito, Imagina, Tatiana, o nosso convite. Um prazer conversar. Hoje a gente vai conversar basicamente assim sobre seus 30 anos de experiência, como roteirista no audiovisual. Sim. E como mulher, dentro de uma profissão que é tão masculina no audiovisual. Sim. E também esse projeto também integra um outro em parceria com Francisco Malta, que é sobre autorias e criação para telenovela. Então a gente está fazendo assim um 2 em 1 dentro desse projeto. Tá bem. E eu queria saber um pouquinho sobre a tua trajetória. Você foi atriz por muito tempo, né? Chegou até fundar um grupo de teatro. Sim. E escrever para esse grupo de teatro, e de repente você virou roteirista. Como é que foi essa sua passagem e de que forma ser atriz contribuiu para a escrita de roteiros? Tá, não, contribuiu totalmente, mas eu vou chegar lá. Na verdade, muito novinha, assim, eu tenho um desenho de criança. Meu pai morou no Japão uma época e eu mandei uma carta para ele. Era um carrinho, assim, muito tosquinho, eu devia ter 4 anos. E tem uma setinha entrando num lugar que é teatro, tá escrito assim. Então eu acho que eu já tinha uma obsessão, uma vontade, sempre quis entrar pro tablado. E aí com 14 anos eu entrei, foi em 1979. E a partir dali eu já fiz amigos, e a gente montou uma peça assim em 1 ano. E essa peça eu escrevi, mas eu não tinha nenhuma pretensão de escrever, nem nenhuma vontade dirigida. Eu estava vendo muito teatro para criança, e aí naturalmente eu tinha um pouco, eu acho isso. Às vezes eu estava lendo um livro e eu continuava o livro na minha cabeça. Eu tinha uma certa, às vezes, impaciência de concluir o livro. Olha que louco, e concluía o livro dentro de uma prerrogativa minha. Você gostava de ser coautora das histórias? Não sei. E aí, enfim, então eu logo entrei no teatro com 14 anos. E, na verdade, eu tenho assim um balaio de backgrounds. Não foi só o teatro, foi aqui na PUC também, onde eu fiz mestrado em literatura. A sua graduação foi em quê? Foi literatura brasileira. Eu fiz um ensaio biográfico da Clarice Lispector, que eu publiquei depois. E então eu acho que todos esses backgrounds diversos, seja o teatro, seja a literatura, seja não fazer nada, que também durante muito tempo, né, na vida, você, sei lá, você é jovem, você está fazendo teatro, mas nem sempre você está empregada. Então também tinha muita tarde, assim, ouvindo vitrola, porque eu sou do tempo da vitrola, lendo, assistindo TV, depois a minha maternidade. Eu acho que tudo isso reunido deu no que eu sei ou tento fazer hoje. Você foi fazer a oficina da Globo, né? Quando você teve esse desejo? Fui sim, mas eu não fui aprovada na oficina da Globo. Eu fiz a oficina da Globo, eu estava junto aqui no mestrado, eu acho que foi em 94. Mas eu não fui aprovada. Eu sou reprovada da oficina da Globo. Então, logo depois, eu escrevi uma peça de teatro com o meu amigo, parceiro também de escrita há muito tempo, Aloysio de Abreu. E a gente mandou essa peça, assim, meio na cara dura, para o Guel Arraes. E o Guel Arraes, muito amigo do Cláudio Paiva, mandou a peça para o Cláudio Paiva. E o Cláudio Paiva nos chamou para escrever alguns textos para o Sai de Baixo. Eu escrevi lá primeiro como freelancer e depois fui contratada, junto com a Aloysio, para dirigir uma equipe. E fiquei lá muitos anos. Sai de Baixo durou muito, né?
Como é que é escrever? Assim, o Sai de Baixo é um programa humorístico e tem personagens. Como é que é escrever para um programa humorístico? O que você precisa ter? Então, até dentro do recorte da sua pesquisa, assim, eu acho que foram as redações mais masculinas, assim, que eu frequentei, entendeu? Mas acho que eu contribuía, assim, de um jeito também feminino, interessante, assim. Talvez eu acho que as histórias tenham ficado menos calcadas na piada. Eu não sei, eu tenho essa ilusão, não sei se é verdade. Porque a Magda tinha sempre um estigma, assim, né, de não ser tão inteligente, tinha aquela boca Magda. Então, mas esse, né, arquétipo que infelizmente muitas vezes ainda é verdadeiro, da mulher que quer casar, da mulher que está apoiada no marido, entendeu? E que o marido fala shh, e ela fica quieta. Então, eu acho que são lugares que eu, enfim, conheço também, assim, entendeu? De ter observado na família, enfim, na vida, nos amigos. Mas aí eu entrei lá e foi, assim, para mim muito... Tudo era oportunidade, sabe? Sai de Baixo foi o primeiro salário que eu tive, entendeu? Representou também, assim, eu tinha acabado de me casar, então eu me sustentava, eu tive filho no Sai de Baixo, sabe? Então, são passos que são muito colados também com a minha história como mulher também me firmando no mercado de trabalho. Quanto tempo você ficou no Sai de Baixo? Nossa, 4 anos, assim, foi um negócio enorme, assim. Muito tempo, sei lá. Tinha outras mulheres roteiristas? Tinha sim, tinha. Na minha equipe, não. Mas tinha Elisa Palatinic, que é maravilhosa, brilhante. Tinha... Puxa, não tinha muito, não. Agora que eu tô falando, não tinha muito, não. Eram mais homens, né? Eram mais homens. Porque geralmente se associa mais o humor e a piada ao universo masculino. Mulher não é muito engraçada, dizem, né? Mas eu sempre gostei de humor e eu sempre gostei de fazer palhaçada. E sem falsa modéstia, sempre me achei também humorada, engraçada. Na escola eu era muito repreendida, porque eu estava fazendo muita graça. Entendeu? Eu sempre gostei. Então também não foi assim um lugar onde eu me senti esquisita, ao contrário, sabe? Eu gostei de fazer, eu aprendi muita coisa dele, é um programa difícil de fazer. Talvez até o mais difícil que eu tenha feito na TV Globo. Por que era difícil? Porque eram 5 blocos, o programa deu muito certo comercialmente, então ele tinha 5 intervalos comerciais, ele era gravado todo ao vivo. Você tinha que fazer uma peça de teatro por semana, você não tinha corte, eu não tinha o quarto da Magda, entendeu? Ou o Caco saiu de carro, era tudo ali. E você tem que criar uma situação que se sustente só com aquela sala no entra e sai dos personagens. Eram 6 atores muito conhecidos, muito importantes, então não era possível fazer um programa onde eu usasse mais a Magda ou só a Magda, tinha que haver um equilíbrio entre a participação dos 6 que estavam ali presencialmente em São Paulo para gravar aquilo toda vez. Então, ele tinha muitos desafios. E eles interferiam no roteiro ou não? Os atores interferiam. Era um programa de muito caco. Até era o nome do personagem do Miguel Falabella. Tinha muito caco, tinha muito improviso. Era um programa também de improviso. Entendeu? Então... E como lidar como roteirista, assim, com um programa que também ele não é tão... Você não vem tão dentro do script, né? Ele também sai um pouco do script, muitas vezes. Também é um gênero. E, enfim, a gente se adaptou, a gente aprendeu com aquilo. Muita coisa rica e boa vinha dos atores, vinha do improviso, entendeu? Ali no local. Tinha sempre um de nós, um dos roteiristas, acompanhando também a gravação. Então foi um programa difícil de fazer, mas que me ensinou muito. Então você ia também para o set de filmar? Às vezes, não sempre. Era em São Paulo, eu ia às vezes. Você gostava de ir para o set? Gostava. Era divertido. Sim. Você também depois continuou fazendo teatro enquanto você estava na Globo como motorista ou não? Como atriz? Não, como diretora. Autora. Sim. Chegou até a ser indicada para o Molière, não foi isso? Isso foi no grupo de teatro que eu tinha, esse primeiro que eu fundei no Tablado,
com 15 anos. Sim, eu chamava Grupo Além da Lua. E a gente foi mesmo indicado para o Prêmio Molière, mó barato, foi mó orgulho, a gente era muito garotada, assim, entendeu? Mas aí depois eu comecei a escrever para teatro também, dentro das folgas, porque assim, logo que eu entro na Globo, que é 97, em 98 eu fui mãe. Então também teve um período importante que eu quis, claro, eu trabalhava sempre, eu fiz Sai de Baixo, fiz Retrato Falado muito tempo, A Diarista, eu comecei muito por programas de humor, mas eram programas muito menos demandantes do ponto de vista de tempo do que escrever uma novela como titular. Então, nos primeiros 10 anos, assim, eu diria que eu tive muito voltada, fazia esses programas que era uma demanda normal, conciliável com a minha rotina de mãe, que para mim era muito importante, entendeu? O Retrato Falado foi um programa bem interessante dentro do Fantástico, né? Era um quadro fantástico que tinha, enfim, e que pegava cartas das pessoas que mandavam para lá. Como é que foi trabalhar com vocês transformavam em roteiros, não é isso? Como é que foi trabalhar com essas cartas de pessoas que mandavam para lá e se de alguma forma essas cartas te inspiraram a você fazer personagens depois para suas novelas? Não, assim, essa conta direta acho que não, mas era muito interessante também, um programa muito gostoso de fazer, com uma equipe muito boa, assim, só amigos, queridos, e o depoimento vinha em vídeo pra gente, todo transcrito também, e a partir dali você montava um roteiro, em parte narrada pela pessoa que viveu a história, e em parte ficcionalizada, ali vivido pela Denise Fraga. Então, foi um programa também que eu adorei fazer, fiquei muitos anos, entendeu? Era em São Paulo, eu ia, voltava, mas foi uma coisa também que eu adorei participar, assim. E também aprendi muito ali. O que você aprendeu mais ali? Eu acho que talvez esse espelhar do documentário com a ficção, porque ele alternava, né? Era um programa, ele ia pêndulo, ele ia para a ficção, a pessoa narrando e voltava para cá. Então, às vezes a pessoa já contou uma coisa, você não precisa, você mostra de novo, é reiterativo, é chato. Então eu acho que aprendi muito a cortar o que não precisa ser mostrado, o que é mais engraçado se a Denise fizer e se eu não contar, entendeu? Então são práticas assim, empíricas mesmo, onde você vai aprendendo, né? Os textos da Denise eram os roteiristas que faziam também? Sim. Então, quer dizer, você tinha um texto de quem deu o depoimento e tinha um texto que era gravado. Aí é diálogo e tal, né? E a Diarista, que foi um programa também mais assim, em que os personagens eram mais populares. Como é que foi essa esse sua também imersão? Eu adorei fazer. A gente tinha uma equipe ótima. Era o Aloysio de Abreu, que tinha trabalhado comigo no Sai de Baixo também. Eu era da equipe dele. E era ótimo, assim. Era um gênero super popular. E, assim, curioso, né? Eu tenho a Maria. A Maria é uma pessoa muito importante na minha vida. É a pessoa que me ajudou a criar minha filha. E ela tá comigo até hoje. Ela ficou, assim, lá em casa, sabe? Assim, E eu acho que não é só pai e mãe que importa na criação do filho, sabe? E a Maria, embora seja uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, mas ela era uma sabedoria de vida que eu peço conselhos a ela até hoje. Então, a Maria, muitas histórias dela eram importadas para Diarista, porque ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada, sabe? Além de muito sábia, é uma pessoa muito espirituosa e engraçada. E que se tivesse estudado, poderia escrever a Diarista muito melhor que todas nós, entendeu? Mas, em suma, então, esse era um gênero também ótimo de escrever. A vida traz matérias, então, para ficção? O tempo todo. O tempo todo. Você costuma, enfim, ouvir conversas, ou olhar jornal, ou ter essas matrizes para quando vai escrever alguma... Não de uma maneira, assim, intencional. Eu vou ouvir... Eu não sei se um escritor já é, assim, uma deformação profissional. Eu acho que eu estou sempre ligada
entendeu? No ser humano, no que é humano, no comportamento humano. Eu acho que eu sempre fui boa em perceber sutilezas das relações entre as pessoas, em perceber um ambiente. Eu acho que isso é constitutivo. Eu bati no microfone, né? É constitutivo, é muito parte de quem eu sou. Então eu nunca deliberei, eu nunca falei, eu vou prestar atenção no que eles estão falando. Eu tô sempre... Isso vai natural. Sim. Ou seja, você acaba sendo escritor em tempo integral, porque você tem sempre uma observação do entorno. Isso é meio ruim, eu gostaria até de mudar isso. Acho que sim, porque eu gosto muito do que eu faço, então eu naturalmente, assim, às vezes de noite, se eu vou escolher um filme para ver, esse filme já está meio colado no que eu estou escrevendo, a temática é parecida, e dali eu quero, entendeu, ouvir uma outra voz a respeito. E eu gostaria de poder fazer as coisas mais para nada, o que é difícil, sabe, assim. Tem uma dimensão também de pesquisa, um pouco talvez até uma pesquisa mais etnográfica, de ficar olhando e percebendo o que tem daquele assunto. É natural, acontecer. Sempre tem muito, mas como eu escrevi muito novela, em novela você não tem... Bom, eu não gosto de falar você, porque cada autora eu vou falar eu. Eu não tinha tempo para outras coisas, entendeu? Porque é um organismo muito grande, né? 150, 200 capítulos. A escala industrial. É diário, você tem aquela egrégora de personagens na sua cabeça, sabe? 30, 50 personagens. Que trama eu vou escoar para cada um deles, de forma que eles tenham coerência humana. Então você entra numa batida que é industrial, mas ao mesmo tempo, para mim, a graça, o desafio era tentar manter aquilo humano, entendeu? E não industrial. Humano no sentido de te dar prazer no fazer? Não, no sentido de que os personagens sejam humanos e reconhecíveis, e verdadeiros, e multifacetados, e não só bons ou maus, porque eu não acredito muito nisso. Mas como a vida? Há exceções, claro, o Donald Trump, o Bolsonaro, desculpa. Mas, assim, via de regra, as pessoas são multifacetadas, né? São cheias de camadas. São, penso que sim. Você também integrou a equipe da Malhação, né, durante um tempo. Sim, durante um tempo. Como é que foi escrever, assim, essa novelinha para adolescente? Pois então, assim, eu acho assim, tudo que aparecia eu fazia. Eu tinha uma filha e eu estava sob contrato e eu nunca gostei do tempo todo em que eu estive contratada de dizer não. Para mim não era uma postura ética até. Eu estou recebendo, a empresa precisa de mim e eu vou lá trabalhar. Não foi a experiência que eu mais gostei, mas eu cumpri, trabalhei lá. Entendeu? Mas teve um aprendizado de escrever para jovem. Como é que é escrever para jovem? Diferente? Não é o tipo de produto que eu, pessoalmente, não vou falar nem como escritora, como consumidora, como espectadora, não é um produto que me interesse, não é um produto que eu goste. Então eu cumpri. Fez o seu trabalho. Sim. Mas você também começou com um projeto Tudo de Novo, de Novo. Tudo Novo de Novo. Tudo Novo de Novo. Sim. Que foi um projeto seu, na verdade. Sim. E você teve uma equipe de colaboradores. Como é que foi esse projeto? Esse projeto, na verdade, na época existia um pitching, ia todo mundo para Angra, da Globo, as pessoas mandavam projetos, alguns eram selecionados e você ia lá defender o projeto. Todos contratados, todas as pessoas que já estavam todos contratados. Então, esse projeto... Era uma disputa interna, na verdade. Na primeira gestão dele, ele foi criado por mim, Flávia Lins e Silva, Maria Camargo e Duba Elia. A gente desenvolveu esse projeto, eu era a redatora... Como é que se chama? Final. Redatora-chefe, né? Chefe. E aí eu fui para lá e defendi o projeto, e o projeto não foi aprovado. E aí, 3 anos depois, eles me ligam e resolveram tirar da gaveta o projeto. E aí eu assumi o projeto de novo, aí já com uma outra equipe, com outras pessoas que estavam disponíveis,
E era a Flávia Lins e Silva, o Carlos Gregório e o Fernando Rebelo. Eu adorei fazer esse projeto. Esse realmente eu adorei. Assim, eu acho que o primeiro projeto onde eu achei um lugar autoral dentro da TV Globo. Porque eu sempre estava muito como colaboradora e tal. E ali, o Tudo Novo de Novo, em 79, 80 talvez, eu me lembro muito, eu tinha 15 anos, mas eu adorava Malu Mulher. Porque para mim era um retrato da minha casa, da minha vida, entendeu? E o Malu Mulher surge justamente quando o divórcio é aprovado no Brasil, né? E o Tudo Novo de Novo, que é de 2009, 30 anos depois, 20? 79? 20 anos. 20, sei lá. Então, ele já vem falar de uma... As famílias já se separaram, o divórcio está mais do que banalizado, né, na vida de todo mundo, e passou a existir a partir daí uma coisa chamada família recomposta, que é eu separada com a minha filha, entendeu? O meu namorado que tem um filho do primeiro casamento, 2 filhos do segundo, e aí você se recasa e vira aquele balaio. E vira uma família ampliada, né? Sim. Então isso começou a ser também muito discutido, muito estudado, e eu estava vivendo exatamente isso. Eu estava com minha filha pequena, eu estava separada, eu estava experimentando novas relações com pessoas que também tinham filhos. Essa mistura, ela às vezes era muito boa, muito rica, e às vezes era muito problemática. Então eu achei que seria muito legal fazer um programa sobre isso. E foi um programa com direção da Denise Saraceni, a minha supervisora era a Maria Adelaide. Então também foi um projeto onde, nossa, eu aprendi imensamente, assim. E mulheres trabalhando, né, Denise Saraceni? Foi. Como é que a relação com a diretora mulher, com uma supervisora também, que era uma supervisora? Qual é esse lugar da supervisão? Eu acho que foi muito rico também. Assim, a Maria Adelaide, ela sabe disso. É uma dramaturga que, quando eu comecei no tablado também, e eu ia muito ao teatro, as primeiras peças adultas que eu vi, estava em cartaz A Resistência, no Teatro Glaucio Gil, uma peça dela, e eu acho que eu vi, sei lá, nem sei, 15 vezes. Eu via tudo que eu gostava. Então, e era já estava identificada uma com época ela. muito rica de teatro, assim. Então, eu pude trabalhar com uma dramaturga, entendeu? Com uma mulher que eu admirava imensamente e que eu acho que soube compreender aquele conteúdo, sabe? A série, até apresentada, ela tinha um formato mais cômico, um formato mais engraçado. Eu achei que seria mais vendável dentro do que a emissora estava fazendo na época. Mas essa provocação veio da Maria Adelaide e da Denise. Elas disseram lá para a gestão da Globo, que era na época, não, a gente quer fazer, mas se for uma coisa mais adulta, mais séria e menos engraçadinha. Então, foi muito importante também. Elas foram parceiras, então, de uma certa maneira. Sim. Qual é o papel de uma direção por um roteirista? Como é que é essa parceria entre o roteirista e o diretor? É muito grande, muito estreita, entendeu? Muito estreita. Tem que ser, é um casamento, assim. Em novela, sobretudo. Em novela, você fala todo dia, sabe? Tudo, desde, sei lá, escolher elenco, música, fulano não pode gravar, está doente, o que faremos, que tom dá essa cena, tudo. Assim, dentro dos processos que eu tive na Globo, eu sempre tive uma parceria muito estreita com a direção, entendeu? Muito. A direção acaba sendo também um pouco um coautor dessa obra. O que você acha? Na medida em que eu sou coautora também, não do texto. Eu acho que são organismos muito diferentes, cada um do seu quadrado, entendeu? É uma coautoria do produto. Do produto final. Ah, sim, claro. Que é texto com imagem. Sim. E você também, depois você foi fazer A Vida da Gente nas 18 horas. Sim. Como é que foi a ideia da Vida da Gente? A Vida da Gente é uma novela complexa, né? Enfim, Sim. Você tem duas gêmeas, 2 irmãs, uma mãe
que prefere uma filha em detrimento da outra. Você tem Coma também na novela, com a filha envolvida e acaba tendo um triângulo amoroso envolvendo irmãs. Como é que foi lidar com uma temática, que pode estar na vida de qualquer um, mas também é complexa num horário de 18 horas? Então, a vida da gente, é importante que se diga assim, eu nunca pleiteei fazer uma novela como titular, eu queria fazer novela como colaboradora. E eu estava muito no humor. Então eu escrevi esse projeto que virou Tudo Novo de Novo, por causa do Tudo Novo de Novo. Eles me viram na Globo, era uma coisa muito sobre família, e acharam que eu poderia escrever uma sinopse de novela. E eu escrevi muito caprichado, porque eu falei, eles vão ver que eu tenho uma mão para novela e vão me chamar para colaborar numa novela. Só que eles leram aquilo e gostaram. E aí o Ari Nogueira, na época, me ligou e falou, olha, vai entrar. E eu falei, Ari, eu não tenho condição. Eu nunca fiz uma novela, para não dizer nunca, eu tinha feito meia novela. Eu tinha sido colaboradora de uma novela do Antônio Calmon, chamada Três Irmãs, que eu tive que deixar no meio porque aprovaram o projeto do Tudo Novo de Novo. Então eu saí. E então eu fui para a vida da gente completamente virgem, sem método, sem conhecimento do que era novela. Mas numa época da empresa que eu acho que o autor... como é que eu vou dizer isso? Eles deixavam o autor, eles confiavam no autor. Eu sinto hoje muito nos processos de... Claro, hoje em dia com o streaming, capital estrangeiro, tudo tem que dar dinheiro, a coisa virou meio business, e eu acho que era mais artístico. Talvez por isso eles tenham apostado numa autora jovem, deixaram eu fazer o que eu quis, uma novela com Coma, com uma mãe narcisista, com temas complexos, temas adultos, temas difíceis. Eu nunca fui Justiça Seja Feita na TV Globo, nos processos, nas novelas que eu fiz. Eu nunca fui tolhida, direcionada, faça isso, não faça aquilo. Coincidência ou não, não sei, essa novela é a terceira mais exportada da história da Globo. Ela foi para 130 países. Uma novela de muito sucesso. E eu fico pensando... Sucesso no streaming também, né? Talvez se ela tivesse passado por esse... porque hoje existe uma junta, né? Eu acho que tanto no streaming quanto na televisão, assim, um time de pessoas que vão olhar aquele produto com uma lupa e vão procurar eventuais falhas e vão deixar ele risk-free. E eu não acho que nada... não há sucesso possível sem risco. Você nunca pode ter certeza que algo vai ser sucesso. Então, acho que o processo de criação, o processo de criação de escrita, ele precisa de liberdade. Então, eu acho que eu tive liberdade na vida da gente. E escrevi sobre temas que de algum modo espelhavam questões minhas, e acho que a novela foi muito boa, ela fala por si, ela responde por si. Você escreveu, assim, você teve uma parceria na escrita, né, da vida da gente, né? Nos créditos você teve colaboradores e teve uma parceria escrita com uma outra pessoa também. Sim. Como é que é se escrever com alguém? Como é que fica essa relação? Uma relação tem que ter uma química? Como é que é? Então, isso eu fui aprendendo também. Num primeiro momento, eu achava que, poxa, eu admiro tanto essa pessoa, fez tal filme ou tal coisa, vou chamar para casar comigo. E você só sabe se o casamento dá certo ao longo do casamento, entendeu? Então eu acho que nas diferentes novelas eu também fui aprendendo isso, entendeu? A compor melhor as equipes. Natural, eu acho, que você não saiba e que você aprenda. Tem pessoas, entendeu? Que você escreve melhor com algumas pessoas do que com outras pessoas, independente do talento. Não passa por a pessoa, juízo de valor é bom, é ruim. Passa por afinidade, só isso.
afinidade artística humana. Só isso. E como é que você, quando você escreveu, por exemplo, A Vida da Gente, você já entregou alguns capítulos, o piloto, e alguns capítulos já antes de chamar a equipe para dividir? Como é que foi esse processo? Não, eu chamei a equipe de largada. Eu sempre gosto de chamar a equipe de largada. Embora agora eu acho que eles estão trabalhando com outra dinâmica. Mas uma novela, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E aí vai também... Eu conheço autores que vão escrevendo um capítulo por dia e não fizeram um estudo prévio de plano de voo. Para mim, o que eu chamo de plano de voo é fundamental, assim. Então, o que eu faço? Eu tenho a história da vida da gente que eu escrevi ali na sinopse. Se eu vou ter que cumprir 180 capítulos, eu vou dividir isso por semanas e eu vou fatiar como se fosse um bolo essa história. Vamos dizer que, não me lembro, mas a vida da gente, vamos dizer que teve 47 semanas, chutando. Então, eu vou dividir a minha história em 47 organismos. 47, a cada semana a proposta é que aconteça uma coisa nova, que os personagens vão para um lugar novo, para que não haja uma repetição excessiva. Só que eu não estou fazendo isso com o núcleo central dos personagens, eu estou fazendo isso com todos os personagens envolvidos na trama. Como as novelas que eu escrevi são muito tramas de relação, de inter-relação, esses avanços no tempo, ao longo das semanas, os personagens estão interrelacionados. Então tem uma costura. Então por isso a caixinha que você comentou. Eu monto um arquivinho, semana por semana, núcleo de personagem por núcleo de personagem, onde eu tenho um avanço, um plano de voo. Eu vou seguir aquilo estritamente? Não, claro que não. Eu chamo esse programa de se nada melhor me vier, se eu não tiver uma ideia melhor, que frequentemente você tem, a novela se põe em movimento, ela vai ao ar, o público reage, o público responde. Então você vai... Você incorpora quando tem pesquisa? Lógico, claro que sim, claro que sim. Então você vai vendo o que funciona, como é que um ator, qual a dicção dele naquele personagem, entendeu? Como é que... Às vezes você aposta muito num personagem e ele nem rende tanto no ar. Mas às vezes vem um ator assim, com uma proposta tão incrível assim, para aquilo, com uma leitura tão singular, que aquilo se destaca. E você aproveita aquilo, né? Você surfa, né, nas ondas que vão surgindo. E a equipe, como é que ela integra isso? Imensamente. Você escreve um personagem, escreve alguns diálogos, escreve uma cena. Como é que é essa inserção dessa equipe? Bom, na verdade, assim, eu faço uma escaleta. Escaleta é um roteirinho de cada capítulo. Cena 1, né? Lícia chega na PUC, telefona para a Tatiana e diz: eu estou aqui no... Entendeu? Elas seguem para o estúdio para gravar. Cena 2. Cena 3, eu vou embora, pego o carro, entendeu? Encontro, sei lá, meu marido, brigo. 5, aí vai indo. Essa escaleta, ela é distribuída para os outros autores que vão colocar diálogos nela. Embora nas 3 novelas que eu fiz, no processo de escaleta, eu gosto de ter pelo menos um autor comigo, já tive 2, criando, brifando melhor essa escaleta. Essa escaleta vai para o autor, para o colaborador de diálogo muito robusta. Já criava todas as situações ali, de uma certa maneira. A temperatura, o que vai ser dito, o que é essa cena, onde ela vai chegar. Porque eu sentia que quando eu deixava muito solto, você tem um trabalho muito grande na redação final, assim, você tem que... Não dá para ser, na minha opinião também eu digo, um híbrido, um copy-paste de cenas. Não dá para ser, entendeu? Mas em todas as novelas que eu fiz, e nesse estudo prévio que eu fiz de cada novela, esse plano de voo, todos os colaboradores foram chamados a participar.
Então, todos eles estavam acompanhando a criação de cada personagem, ou mesmo sugestões de tramas para cada personagem. Dentro desse arquivo, existem sugestões de todos os autores que trabalharam comigo e que são maravilhosos. Agora, é preciso existir como eu vou dizer, um cacique, porque senão deriva para algo híbrido, para uma criação coletiva, para uma falta de autoria. Para ter um alinhamento disso. Porque, por mais que eu tenha afinidade com você, eventualmente, em alguma hora você fala, não, ela não tem que acordar do coma agora, e eu acho, sim, ela tem que acordar do coma agora. Entendeu? E aí, a gente vai bater para o ímpar? Não, é a pessoa que está escrevendo a novela que vai deliberar no isso. Final ali tem responsabilidade Não é pelo disso. nome, eu acho que você tem um vetor interno, você sabe onde você quer chegar. Você tem uma convicção autoral, você sabe que história você quer contar. Por mais que você tenha conversado com o seu colaborador parceiro, às vezes você não conseguiu transmitir tudo que você quer, deseja, planeja, entendeu? Então, nessa hora precisa valer a sua orientação. Quando você distribui, vocês conversam presencialmente, era virtualmente, tem uma sala de roteiro, como é que é? Então, eu sou totalmente defensora do presencial, totalmente. Até a Mônica Albuquerque, que você falou que entrevistou ela aqui, ela é uma gestora muito gentil, então no final do ano ela sempre mandava um livro de presente no Natal para todos nós. E uma vez ela mandou o Criatividade S.A. sobre o funcionamento da Pixar Studios. E era muito interessante porque eles defendiam que o ambiente de trabalho tem que ser o mais prazeroso possível, tem que ter mesa de ping-pong, entendeu? E é fato, às vezes, eu nunca tive mesa de ping-pong, mas às vezes é no café, no bolinho, que a ideia vem. Nem sempre a ideia vai vir quando você está obstinado no papel. E como a novela é uma matéria-prima, por mais que seja industrial, eu acredito que ela tem que ser humana. Porque são seres humanos que vão vir, que vão assistir. E essa eu toco a emoção, o coração dessas pessoas, que elas vão se fidelizar. Então eu acho que a troca afetiva entre a equipe, a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje, a equipe já está desfeita há muito tempo e a gente compartilha, enfim, aniversários e coisas, a gente se quer muito bem, a equipe que eu tinha. Então a gente trabalhava junto, sim. Durante muito tempo a TV Globo disponibilizava uma sala para você trabalhar, normalmente numa parte hotel, assim, montava-se uma redação. Depois isso não existia mais, esse recurso. E eu montei um escritório que é pertinho da minha casa, eu vou a pé, mas com uma mesona assim, oval, grandona, para caber todo mundo, sabe? Porque é dessa távola oval que surgem as ideias, que surgem a troca humana, que eu acho que é necessário para, de novo repito, uma maratona, um organismo de 180 capítulos. Você não tem tempo para dar isso sozinho. Você entende assim? Depende do que você também ambiciona dar, né? Se você quer dar algo com coerência, com humanidade, aí eu acho que você precisa de outras mãos, outras cabeças, outros corações com você. Os seus diálogos são sempre muito densos e muito, assim, são diálogos mesmo, né? De pessoas que conversam, falam sobre questões, falam sobre relações, interações, e as cenas acabam sendo cenas um pouco mais longas. Como hoje fazer cenas mais longas de coisas que precisam ser ditas dentro de uma mentalidade muito de TikTok, de uma agilidade nessa cena? Como colocar densidade humana nisso? Essa pergunta eu não me sinto... Porque eu não estou me fazendo essa pergunta mais, entendeu? Quando também foi uma decisão para mim difícil sair da Globo, mas quando eu optei por sair, foi muito por isso também. Porque eu estou buscando espaços onde eu possa escrever com calma, com vagar, com desenvolvimento.
E não que isso não tenha, é óbvio que tem nas novelas, né, da Globo, mas sim, acho que há um ritmo mais tiktokiano, ou um ritmo mais ágil, ou um ritmo... E não vai nenhuma crítica aqui, de verdade. Apenas não é o esporte que eu sei jogar e que eu quero jogar, entendeu? Então eu não me coloco essa questão. Eu estou tentando responder ela de outras formas. Você quer experimentar outras coisas dentro desse... Isso. Bom, a gente aqui estava falando da vida da gente, Sim. né? Você teve 5 colaboradores, você falou que eles entram desde o início, mas você escolheu esses colaboradores? Como Sim. é que você que selecionou? Sim. Você é autor titular, você vai montar uma equipe, você monta essa equipe. Sim. Teve algumas... Foi empatia? Foi porque você já tinha trabalhado junto? Como é que foi esse processo de seleção? Eu nunca tinha feito novela, né? Então Mas ao mesmo tempo eu queria, na vida da gente, tirar... Como eu vou dizer isso? Eu acho que é danoso para todo mundo escrever uma novela atrás da outra. Uma colaboração atrás da outra. Você fica com uma dicção de novela, eu acho. E às vezes eu acho que novela, ela fica meio nichada num formato, só pode falar disso e tal. E na vida da gente, não, eu trouxe pessoas de cinema, pessoas de teatro. Eu acho que nenhum de nós de literatura. Então eu chamei a Martha Góes, porque a Martha Góes tinha escrito uma peça que eu adorei, sobre Um Porto para Elizabeth Bishop. A Tati Bernardi, que é escritora. O Marcos Bernstein, que tinha roteirizado o Central do Brasil. Então eu fui chamando muito por admirações que eu tinha das pessoas, mas não necessariamente na novela. E eu me lembro até da Andréa Mendes, que trabalhava na Globo, falar: nossa, se der certo essa novela vai ser um case, porque ela não está sendo escrita por pessoas que escrevem novela. E ela deu muito certo. Ela acabou sendo uma novela com uma cara de novela, porque era uma novela, mas não tinha aqueles clichês típicos dos folhetins eletrônicos. Na verdade, você não tem muito vilão, não tem um vilão na sua novela, não tem um mocinho, não tem um vilão. E como é que foi exatamente porque você também teve uma equipe de colaboradores que foram tão plurais, né? Veio gente da literatura, gente do teatro, do cinema, para compor essa equipe? Eu acho que eles ajudaram, eles têm um papel enorme, entendeu? Nisso que eu chamo de dicção de novela. E também não vai nenhuma crítica aqui, entendeu? E apenas quando eu fui bati no microfone de novo, eu queria tentar experimentar, sair um pouquinho, mas sou super noveleira, assisti novelas a adolescência inteira, sou formada também por novela. Então, mas acho que sim, acho que a história de não ter vilão ou vilões tão demarcados, e aí é uma crença pessoal minha. Eu conheço da minha vida, e olha que eu tenho um ciclo amplo, né, de pessoas desde, sei lá, amigos da minha filha, que foram da escola, do teatro, da TV, Vamos aí ampliar a roda. Eu, com dificuldade, eu digo para você, aquele é um vilão. Conheço pessoas com zonas cinzas, zonas complicadas, com momentos bacanas, momentos legais, momentos generosos, alternados com momentos mais mesquinhos, né? Mesquinhos, egoísmo. Acho que o ser humano é muito isso, sim. É muito misturado, a gente é misturado. Essa dualidade. Mas isso geralmente é mais comum nas séries mostrarem essa pluralidade, esse monte de camadas dos personagens, do que efetivamente nas telenovelas. Assim, você trouxe essa... eu não gostaria de falar camadas. Isso, porque eu acho que fica um pouco pretencioso, assim. Eu também não sou analista de TV, sabe, para dizer nas séries tem, nas séries, na novela não tem. Eu só estou dizendo como eu compreendi, como eu fiz, sabe? Eu não... Mas você se inspirou em algum filme, em algum tipo de trabalho, alguma obra? Milhares de filmes, tudo que eu li, tudo que eu frequentei ao longo da vida,
séries, novelas, né? Citei aqui o Malu Mulher. Na vida da gente, qual foi assim? O que te inspirou para fazer a vida da gente? Como é que saiu essa ideia? Eu tinha 2 amigos que tinham entrado em coma, hoje eles já faleceram. E eu acho o coma um estado muito misterioso, porque ele parece estacionado assim numa fronteira muito fina. A pessoa não está viva, mas a pessoa não está morta. Então, e acho que para todos nós, né, a morte é um mistério, é algo difícil de lidar. E o coma vem com esse emblema, alguém com quem você se manterá um afeto seu, que você se manterá convivendo e que não morreu, mas que também não está vivo. Então eu acho que ele leva a pensar. E por isso que você teve uma das irmãs entrou em coma. A protagonista. Sim. Quando essa protagonista, o acidente que leva essa protagonista a ficar em coma, foi uma cena assim, que até não teve tanto diálogo, mas foi uma cena muito pontuada por uma música que perpassou a cena inteira. Foi com muita imagem, Sim. muito foco na expressão. Sim. Como é que você pensou essa cena? Na verdade, assim, isso eu acho que foi um acerto muito do Jaime Monjardim, muito bem dirigido por ele, pelo Fabrício Mamberti. Eu me lembro, claro, tinha um acidente, inclusive tem isso, eu afundei um carro num lago entre Gramado e Porto Alegre, que não existe nenhum lago entre Gramado e Porto Alegre, mas na ficção existiu, não tem problema, ficção pode, pois né? Isso é engraçado. Mas, de qualquer maneira, quando eu escrevi, tal, não sei o que, cai o carro, eu me lembro, o Jaime me ligou com ideias complementares para tornar o acidente mais... Olha, vamos fazer o seguinte, elas capotam, ainda em terra, e ficam ali penduradas de cabeça para baixo, aí vem um caminhão depois e pau no carro, e ele rola, e aí lá o bombeiro tenta abrir por uma porta, está emperrada, ele consegue liberar ela pela outra. Então a gente foi incorporando tudo isso no roteiro, mas foi uma colaboração entre eles, coisas que eram operacionalmente possíveis da produção, da direção realizar, e que poderiam tornar a cena mais dramática, mais vibrante. Então, o acidente em si, que foi gravado numa piscinona olímpica e tal, teve muito essa colaboração, assim. É um exemplo de cena de ação, que aí você realmente precisa o tempo todo conversar com a produção. O que é possível fazer? O que dá para fazer? O que nós podemos fazer? Foi uma cena de ação, mas a música era uma música... Não era uma música, claro, de trilha, era uma música mais suave. Sim. Tinha uma delicadeza até pelo rosto, pela Sim. forma de mostrar. Como você costurou dessa maneira? Teve a ajuda ali da direção artística, Sim. Mas como é que o roteiro entrou naquela situação? O roteiro? Bom, eu acho que isso estava desenhado em tudo, assim. Quando ela é retirada dali, ela tinha deixado uma carta para a mãe, uma carta muito pungente, porque elas tinham uma relação muito simbiótica, a mãe era muito narcisista, e ela falava para a mãe, assim, da necessidade delas se separarem para poderem seguir juntas. Então, assim, era uma carta totalmente lírica, que entrava no meio de um acidente brutal. Então, eu acho que qualquer diretor talentoso, como é o caso do Jaime, que é um craque, fez várias novelas, ou o Fabrício, eles vão saber que não é uma cena de ação que está ali em jogo, entendeu? É um acidente que está no lugar de um lugar quase simbólico, eu acho, assim, de ruptura, de separação dessa mãe e dessa filha. É quase uma tomada mais cinematográfica, assim, por assim dizer, não é uma coisa, uma cinematográfica no sentido de um filme mais lento, não um filme Sim. de ação. Sim. Queria também te fazer uma pergunta. Aí depois você fez 7 Vidas, né? Sim. 7 Vidas, de onde se tirou a ideia de 7 Vidas? De onde surgiu? Eu tinha viajado, eu estava em Londres quando eu vi um documentário sobre filhos de doadores de sêmen que estavam começando a se encontrar, meios irmãos,
através de eles criaram um site, uma página chamada Donor Sibling Registry, e eu achei muito interessante, muito bonito, assim, pessoas que são geneticamente, né, ligadas, são meios irmãos, meio-irmãs, e aí eles se reuniam já adultos com backgrounds financeiros completamente diversos. Um era muito rico, o outro não. Um era judeu, o outro era cristão, o outro era, sabe, morava sei lá onde. Mas se reuniam com dificuldades, dificuldades de relação também humanas, mas com um espírito fraterno, uma vontade tão genuína de se conhecer, de ter um irmão, de encontrar alguém. E então eu fiquei com muita vontade de falar disso. Eu tinha acabado de fazer A Vida da Gente com o Jaime Monjardim, e o Jaime falou, vamos fazer o trabalho juntos? Falei, vamos. E ele tinha ideia, ele tinha vontade de filmar na Antártica, de fazer uma ideia, uma trama sobre um mergulhador. Ele estava conversando muito com a Mir Klink, que nos deu muitas entrevistas para a novela e tal. Vocês fizeram também pesquisa para a novela? Né? Sempre, claro. Com quem vocês fazem pesquisa para a novela? Sempre tem um pesquisador, sempre depende de milhares de coisas. Por exemplo, o Coma tinha vários médicos que me assessoravam. Aí os bombeiros, aí o bombeiro entendeu? Ou no caso do Sete Vidas, a gente pesquisou com essas pessoas todas que têm esses sites, a gente conversou com diversas, conversamos com mães de pessoas, de filhos que estão em coma em A Vida da Gente. A pesquisa é tudo que tiver na novela, a gente vai pesquisar, né? E isso é antes de começar a escrever a novela? Não, ou durante o processo? Ao longo. Antes e durante. Você entrega geralmente com quantos capítulos pronto para começar uma novela a ser filmada? Isso é variável, mas eu diria em média 40, 50. Já tem uma frente ali para continuar? Sim. Mas aí sempre tem um grupo de pesquisa que também vai falar alguma coisa. Tem novelas que precisam ser adaptados a algum personagem, algum tipo de composição? Isso é visto e feito durante o processo ou não? Adaptado em função da pesquisa? Não de uma forma ostensiva, eu penso, mas é claro que a pesquisa vai trazer 1000 elementos para você sempre e que vão te ajudar, entendeu? São um fomento da sua criatividade, da sua imaginação. Você usou na Vida da Gente? Eu usei em tudo. Sete Vidas? Em tudo. É impossível escrever sem pesquisar, eu acho. Mas aquela pesquisa de audiência do Focus Group, você teve? Olha, eu tive a sorte. As novelas que eu fiz foram bem de público, então houve o grupo de discussão, mas não tive que fazer nenhuma alteração. A outra novela que eu fiz não foi bem, que foi Um Lugar ao Sol. Bem de audiência, eu quero dizer. Mas ela já estava toda gravada por causa da pandemia. Então era impossível mexer nela. Isso então, não mexi. Prejudicou o fato de você não poder sentir a reação do público? Olha, eu acho que é importante você, principalmente num organismo tão longo, sabe? É importante você ver o que está funcionando, o que está funcionando. Eu vou dar um exemplo, assim, nessa novela funcionou muito a personagem da Andréa Beltrão, que se chamava Rebeca. Ela vinha com os temas de menopausa, de etarismo, isso deu muito, muito, muito certo. Claro que eu usei ela muito na novela, óbvio, uma atriz desse tamanho, mas estrategicamente, se você sabe que virou esse boom, você usaria mais, né? Você vai produzir mais ganchos de final de capítulo com esse núcleo, que era ela e o Gabriel Leone, você vai, entendeu? Mexer na sua estrutura de forma a... Então eu acho que numa novela prejudica sim. Numa série, não. Porque é menor também, são menos. Sim. A série é um produto fechado. A novela é uma mas uma coisa aberta, tão grande sim. Interessante você falar da personagem da Andréa Beltrão, porque essa foi uma personagem que, inclusive,
Foi falada essa discussão na mídia, inclusive pela ausência de se falar sobre mulheres na meia-idade, sobre mulheres na menopausa, a invisibilidade feminina em relação a ao envelhecimento, né? Essa idade que você não está nem na terceira idade, nem é mais jovem. Sim. Como isso, como é que você pensou nesse tema, que é um tema que está presente em todas nós, mas não está, assim, não se fala muito, não se coloca muito isso em lugar discussão. de fala, eu vou fazer 60 anos em março, entendeu? Então você entra na menopausa, você começa a lidar com perda da minha mãe morreu, entendeu? Minha filha ficou adulta, vem um outro cardápio, entendeu? Humano para você dar conta. Por mais que você já tenha feito terapia a vida inteira, lido, conversado, né? De repente, você tem outros papéis que você precisa desempenhar, entendeu? Então, eu senti vontade, e também por todas as minhas amigas, por todas as mulheres, mas por mim. De uma certa maneira, é sempre importante trazer essa personagem feminina colocando outras questões que não são só, né, enfim, o esperado dentro do papel feminino, né, numa série, ou numa novela, numa obra audiovisual. Mesmo você pensar na questão das séries, não tem muitas séries que estão botando como protagonistas mulheres de meia-idade. São sempre ou problematizando questões de uma meia-idade. Não sei, em série eu vejo mais, eu acho. Assim. Você pensou nisso? Você pensou nessa questão você escrever essa questão da meia-idade ou não? Claro. Sim, eu estou na meia-idade, eu quis escrever sobre isso. Sobre isso. Sim. E a questão tinha uma das personagens era mais gordinha e estava com esse dilema, faz dieta, não faz dieta. Sim. Você pensou numa questão dessa discussão sobre gordofobia? Claro que sim. Ela estava ali por causa disso, para discutir gordofobia. Né? Para discutir, enfim, o arco dela era não se aceitar até ela se aceitar. Entendeu? E conviver bem com o corpo dela, e não perseguir um corpo ideal, um corpo ditado, enfim. Então era um dos temas da novela também, gordofobia. E tivemos a sorte de ter a Ana Berd, que é uma atriz também que trabalha com essa pauta, e é uma atriz extraordinária, que eu sempre quis trabalhar, então foi muito bom ter ela também. Você escolhe os atores assim também? Sim, junto com a direção. Sim. E como é que o Lugar ao Sol acabou não tendo a audiência prevista? Sim. Como é que você lidou com a questão, se tinha uma pressão pela novela, para encurtar, aumentar capítulo, em função da audiência? Como é que foi esse processo? Não, em função da audiência não. Mas foi uma novela gravada no meio da pandemia, exibida, também ainda durante a pandemia. Então, assim, eu acho que foi muito acidentado, porque, na verdade, eles me pediram, eles não estavam conseguindo gravar Pantanal, que viria depois, e então eles me pediram que os capítulos que eu tinha, né, que eram capítulos de 50 minutos, que eu fracionasse eles no meio. Cada capítulo teria 25 minutos para a novela durar mais tempo no ar e o Pantanal poder estrear. E isso, claro, prejudica também, porque cada capítulo é um organismo e termina com um gancho. Então, a novela foi muito impactada por isso também. Assim. Você não poderia colocar um outro gancho, porque já estava gravado também, né? Não, tudo já estava gravado, entendeu? Foi uma experiência diferente. Mas foi uma experiência maravilhosa, é uma novela que eu amo, assim, uma novela que eu amei fazer. Acho que foi a mais importante, assim. Por quê? Conta um pouco por quê. Porque eu acho ela mais madura, ela é uma novela mais adulta, entendeu? Do ponto de vista do meu trabalho, é onde eu paradoxalmente, né? É engraçado, porque existe muito essa régua, né? O sucesso, o fracasso. E eu não acredito muito nesses conceitos, eu acho que eles não são conceitos absolutos, eles estão ligados a milhões de variáveis. Então eu não gosto muito de pensar os meus trabalhos em termos de esse fez sucesso,
esse foi um fracasso, assim. Sucesso para mim é ter conseguido escrever algo que me corresponde. Estou falando para mim, para a empresa é uma outra coisa. É uma novela da qual eu me orgulho imensamente. Assim como eu sei que a equipe que escreveu comigo, e a gente trabalhou muito nesse projeto, entendeu? A gente conseguiu chegar, não estou falando da exibição, da forma acidentada, da pandemia, do que a gente pretendia artisticamente, a gente conseguiu chegar onde a gente queria. E isso para mim é sucesso. E qual era a ideia, assim, artisticamente? Qual era o conceito que vocês queriam passar e que, enfim, principal? Ele tinha vários temas nucleares muito importantes, mas principalmente eu acho que um homem que se perdeu de si, que se alienou de si, entendeu? Que era o protagonista, o Christian, que tomava o lugar do irmão, né, seduzido por dinheiro, e ele tinha um contraponto que era o Ravi, que era o melhor amigo dele, que era o puro, né, o que não se corrompia. E eu acho que escrever esses dois personagens, e eu tenho a impressão que a minha equipe concordaria comigo, assim, nos levou a lugares muito ricos, humanamente e dramaticamente. E dentre as pessoas que gostavam da novela, que eram muitas, assim, eu recebi retornos muito importantes, muito valiosos, assim. Então, uma novela que eu, embora não é do negócio do sucesso, mas eu adoro ela. E no stream ela vai muito bem, né? Eu não sei, mas eu adoro ela. Sim. Qual foi a obra que você mais gostou de escrever? Assim, você falou agora do Lugar ao Sol, foi um Lugar ao Sol? Não, foi Jogo da Memória, uma novela minha que eu escrevi inteira e foi cancelada, ela tá na gaveta. Mas é uma novela que eu adoro. É sobre o quê? É uma família em 3 gerações. Ela é passada num período rural, em 1900 e pouco, em 1950 numa cidade pequena e depois em 2000 e tanto na cidade grande. Então é sobre ancestralidade, sobre traumas familiares que atravessam o tempo e, enfim, eu adoro esse trabalho. Toda a minha equipe adora também. Eu acho que esse foi o trabalho que mais nos deu musculatura. Você já estava com quase tudo escrito? Tudo escrito. Tudo escrito, sim. Mas assim, não, uma pena realmente que não foi ao ar. Mas você sabe que nada se perde, porque trabalhar com essa equipe que eu tinha, e eu queria até falar o nome deles aqui. Leonardo Moreira, Rodrigo Castilho, Marta Góes, Dora Castelar, Cecília Gianetti, Denise Dueck, Carla Madeira, que não é a Carla Madeira do Véspera, e enfim, não é a Carla Madeira, escritora, é uma homônima. Tudo bem, a novela não foi ao ar, mas para mim foi uma graduação, uma pós-graduação, um pós-doc, porque o que a gente se exercitou, o que a gente experimentou, o que a gente... um bate-bola de uma riqueza, sabe, assim. Ali eu acho que eu senti, eu falei, eu tô indo para um outro lugar. Eu tô sabendo fazer coisas que eu não sabia, né? Porque é que nem malhar, de repente você ganha um músculo. Você fala, uau, tô carregando um peso que eu não aguentava. Então, ali para mim foi um descortinar de um caminho que eu não parei mais dentro de mim, entendeu? Assim, é por onde eu estou indo agora, inclusive, assim. Então, é uma novela muito importante para mim. Você vê como as coisas são paradoxais, né? E é uma novela que não foi ao ar. E é a que eu mais gosto. A novela é tua ou a novela é da emissora, essa? A novela é da emissora por 5 anos após eu deixar a emissora. Entendeu? Eu recupero depois de 5 anos. Eu acho que todo mundo é assim lá. É um contrato... Não é que é justo. Eu escrevi lá, eles patrocinaram essa experiência para mim. E que foi a experiência que você mais gostou, né? Incrível. É como se me pusesse assim num workshop de escrita criativa com um bando de craques e a gente ficasse ali durante 1 ano e meio, sabe? Foi muito bom. Imerso pensando, né?
E escrevendo. Nessa história. É. Você já tem, assim, essa história toda na cabeça quando você começa a escrever? Ou ela vem chegando, assim, nessa discussão? Chegando, lógico. Como é que é esse processo? É assim mesmo, a gente é escritora, a gente tem essa deformação, né? Você fica imaginando, supondo, criando. Então, assim, tem muito como responder, assim, do ponto de vista funcional, é chegar, tomar café, conversar e falar, então, hoje temos que escrever vou dar um exemplo que não tem, mas o suicídio de fulano. Como vamos, entendeu? Fazer isso? Como vamos... Fica cada um num computador ou uma pessoa só no computador? Como é que é essa dinâmica? Nós ficamos em volta de uma mesa, conversando. Mas alguém anota, alguém registra, toma essa nota? Sim. Eu registro tudo que vai depois para a escaleta que eu vou montar, que eu vou fazer, mas que tem contribuição das pessoas. Esse é um núcleo menor, né? Lógico, assim, de escaleta. Eu trabalhava com 2 autores, que é uma mini sala de roteiro, entendeu? Eu gosto de trabalhar assim. E aí, mas era quanto tempo que vocês ficavam, assim? Era um dia inteiro? Era metade de um dia? Eram todos os dias? Umas 6 horas. Não, tinha dia que eu estava fechando o capítulo, aí eu trabalho sozinha. Tinha dia que todo mundo está escrevendo cena, aí a gente está em casa. Depende. Vai dependendo da produção da semana? Não, é sempre assim. É sempre assim? É. Tinham, de repente... Quantos dias por semana vocês se reuniam? Novela? É. De se reunir... Bom, novela 7x7, eu trabalhava todos os dias, não tem. Mas de estar com a equipe, 3, em 7, 3, entendeu? Acho que uma média 7, 3. Você conseguia ir pro set? Você ia pro set? Alguém da sua equipe ia pro set? Muito pouco, não. Eu ia muito pouco, assim, um pouquinho no começo, um pouquinho no final, mas muito pouquinho. No início, leitura com os atores, sim, mas tá no set, não, porque eu tô em casa escrevendo. Tinha que estar escrevendo em casa. Tinha tempo para alguma outra coisa na vida sem ser escrever ou não? Não. É um mergulho total naquilo. Eu não estou falando pela categoria, eu não estou dizendo que todos os autores estão assim, eu estou dizendo que eu sou assim, entendeu? Que para cumprir 180 capítulos e com o nível de exigência que eu tenho comigo, não só no trabalho, eu tendo a ser assim, eu não conseguia conciliar com mais nada, entendeu? Então esse ritmo também foi ficando penoso para mim, pesado para mim. Vai tirando o prazer da escrita ou não? Só vai cansando? Um pouquinho. Não tirou, porque eu amo fazer o que eu quero, mas eu quero escrever de outro jeito, entendeu? Eu quero poder experimentar um slow food de vez em quando. Você está escrevendo para um filme também agora? Sim. Como é que está sendo essa experiência? Ótima. E como é que é a escrita para um filme e a escrita... Qual é a diferença da escrita para um filme e da escrita para uma novela? Total diferença, né? Um filme é 2 horas, a novela enfim, um capítulo de Novela das 9 tem 1 hora e você faz 150, então já no tamanho existe uma diferença imensa, né? Enfim, você trabalha na síntese no filme, você vai contar a história inteira em 2 horas. Enfim, eu trabalho com a Marisa Leão, que é uma parceira querida, com a Júlia Rezende, que é uma diretora também que eu admiro muito. E elas me convidaram para o projeto com um tema que me atraiu muitíssimo. E aí eu tô aí nessa experiência, gostando muito, assim. O que te atraiu no projeto? O fato de ser um tema humano, sobre mães de aia, que são mães que perdem a guarda dos filhos. Quando você tem um filho com um estrangeiro e você depois quer voltar ao Brasil com o seu filho, muitas vezes por situações de abuso doméstico, às vezes abuso sexual mesmo para os filhos. E você não pode, porque existe a Convenção de Haia, que qualifica você como... Você está subtraindo o menor do seu país habitual.
E várias mães estão passando por esse drama. E é um drama humano. É um drama de mãe e filha. É um drama de mulheres, é um drama de pessoas. Então, eu fiquei muito interessada. Assim. Estou numa pesquisa rigorosíssima, humana, interessantérrima, assim, que está me dando muito, como autora e como mulher, como pessoa também. Você está no meio ainda da sua escrita, você não terminou, você ainda está fazendo. Eu estou no começo. Está no começo? Estou no começo. Na verdade, eu saí da TV Globo no final de outubro. Eu comecei imediatamente depois com elas. Tem 2 meses que eu estou trabalhando com elas. Ainda muito na pesquisa e no argumento. Entendeu? Ainda não começou nem os diálogos, nem a escrita mesmo? Não, só do argumento. Só do argumento. Sim. Tem, fechando aqui indo mais para o final, o que foi mais difícil para você, como mulher, trabalhar em uma emissora grande, mais masculina? Teve uma dificuldade como mulher ou não? Eu não sei, porque eu não sou homem e não estive lá dentro para ver como seria, entendeu? Mas, de um modo geral, dentro ou fora dessa empresa, eu acho que às vezes uma fala mais afirmativa que venha de uma mulher, ela é ouvida com mais resistência. Eu tendo a sentir isso. Não estou falando da TV Globo, eu sinto isso em geral, entendeu? Acho que, porque é estrutural, é cultural, né? É relativamente novo o nosso aporte, o nosso chegar no trabalho, no mercado de trabalho, no lugar de potência. Então, e acho que às vezes qualidades ou características como ambição tendem a ser vistas como uma qualidade quando é um profissional homem e como um problema, um demérito quando é uma profissional mulher. Isso eu sinto também. Mas nenhum episódio específico ou algo... Talvez, eu acho que mais talvez com os meus conteúdos, que eu acho que são muito femininos, entendeu? Eu acho que... Não sei, no audiovisual, assim, TV aberta, eu não sei se é o lugar mais acolhedor para esse tipo de conteúdo, hoje, entendeu? Qual é o estilo da Alicia Manzo? Tem um estilo da escrita, um estilo autoral da Alicia Manzo? Não, estilo também parece meio pretensioso. Eu acho que eu tenho um interesse por relação pessoal entre pessoas, temas familiares, temas humanistas. É isso que eu gosto, que eu persigo, que eu me interesso, que eu sei fazer, entendeu? O que você gostaria de fazer que ainda não fez? Um montão de coisa. Escrever um livro. Embora eu tenha escrito e publicado o ensaio biográfico da Clarice Lispector, mas eu queria me experimentar num romance. Gostaria muito. Porque na televisão, escrevendo novela, não conseguia conciliar com nada. Euzinha. Vem escrever. Me chamavam muitas vezes, assim, eu disse não para muitos convites de cinema, de teatro, porque eu estava devotada ali à novela, que eu queria que saísse o melhor possível. Literatura, então, eu nem pensar, nem cogitava. E uma coisa também que, para mim, era difícil escrevendo novela, eu comecei a ler muito menos. Porque você tem pouco tempo. E, normalmente, de noite, eu quero dizer quase de madrugada, sua cabeça já está tão lotada que você liga uma TV burra, assim, fica vendo um programa de culinária, de decoração, sabe? Uma coisa que... Para esvaziar a cabeça. Demanda meio neurônio. Eu não conseguia ler. Mas foram muitos anos escrevendo novela, né? Foi 10 anos e meia, assim, que eu fiquei... E eu comecei a me achar um pouco... Eu achei que começou a me emburrecer um pouco. Eu sempre gostei muito de ler. Eu vim fazer mestrado em literatura aqui por essa razão. E eu acho que a leitura, ela é sem igual, assim, no sentido de... Você é muito ativo como leitor. Você é muito participativo na leitura de um livro, assim.
O livro que eu leio não é o mesmo que você lê, nunca. Então, é muito recentinho, né? Eu acabei de sair, mas eu tô conseguindo ler de novo. Isso para mim vale, mas vale tanto, vale imenso, assim. Agora, curiosidade mesmo, quais livros você está lendo? Eu não tinha lido nada do Edouard Louis, e eu li agora o Monique se Liberta, Lutas e Metamorfoses de uma Mulher e o Mudar Método. Fiquei siderada, assim, por ele. O que mais? Peraí, eu li recente A Vegetariana, esse que ganhou o Nobel, eu adorei, eu achei um livro extraordinário também. Então, assim, voltar a ler para mim, nossa, é um negócio assim... A leitura ajuda a fomentar novas ideias, a pensar em outras coisas? Penso que sim, né? Acho que sim, para todo mundo. Né? No teu processo de criação, a leitura está ali. Eu não entendo a pessoa que escreve e não lê. Para mim, não... são coisas meio excludentes, assim, né? Leitura larga, Você vive um monte de coisas com um livro. Você aprende sobre a cultura de outro país, sobre a psique de outra pessoa, sobre o que você quiser, entendeu? Com letra no papel, é muito poderoso, é muito incrível. Lícia, muito obrigada. Eu te agradeço, foi um prazer enorme conversar com você. Sou conversadeira, adoro. Adorei muito. Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Obrigada.